Fala pessoal, bem-vindos a mais um explainer focado e direto ao ponto. Hoje a gente vai fazer aquela revisão estratégica e definitiva do nosso Código de Processo Penal Militar, o famoso CPPM, Decreto-Lei 1002 de 69. E olha, para essa nossa sessão, o radar está focado num recorte muito específico que as bancas simplesmente amam cobrar. Nós vamos trabalhar apenas em cima do livro 4, cobrindo ali os títulos 2 ao 4, o livro 5 inteiro em seu título único e, claro, as disposições finais e transitórias. Se você está ralando para provas de concursos militares ou jurídicos, dominar essas exceções extremas e essas regras de transição é, literalmente, o que separa quem passa de quem fica de fora. Então, prepara o material, foca aqui comigo e bora garantir esses pontos. O nosso roteiro de hoje é super prático e vai passar por 5 tópicos. 1. Processo em tempo de guerra. 2. Julgamento e Ministério Público. 3. Execução da pena de morte. 4. Regras intertemporais. E 5. Custas e penas pecuniárias. Vamos lá? Começando pela seção 1, Processo em tempo de guerra. 5 dias. Pode circular, grifar e colocar um asterisco enorme nas suas anotações. De acordo com o artigo 675, parágrafo 1º do CPPM, o prazo para a conclusão do inquérito em tempo de guerra é de exatamente 5 dias. É um prazo curtíssimo mesmo, sabe por quê? Porque ele reflete a urgência da guerra, a necessidade de ter respostas imediatas para manter a disciplina rígida durante um conflito armado. Mas, como quase tudo no direito, tem uma exceção. O Código entende que, por algum motivo super excepcional, pode ser que precise de um tempinho extra. Aí, ele permite uma prorrogação de mais 3 dias. Só que aqui está a grande pegadinha das provas. Faz a matemática. 5 mais 3, 8. O prazo total absoluto, sob nenhuma hipótese, pode passar de 8 dias. Foca nessa regra geral de 5 dias e na prorrogação máxima de 3 para não cair em armadilha de examinador. Avançando para a seção 2, Julgamento Ministério Público. Aqui a coisa fica bem dinâmica. Os artigos 685 a 688 cortam muita burocracia do processo. Pensa comigo. A nomeação dos juízes do Conselho não exige aquela papelada toda. Basta constar nos autos por uma simples certidão. A intimação do procurador e do acusado sobre a sentença acontece no mesmíssimo dia em que ela é assinada. Tem vários acusados na mesma denúncia, o julgamento em grupo é liberado para poupar tempo. E, para fechar, a classificação do crime pode sim ser alterada pela Justiça, desde que não se crie uma acusação nova do nada. São regras muito diretas e despencam nas provas de múltipla escolha. Agora, preste atenção nessa diferença do artigo 689. Como funciona a acusação? Para réus em geral, segue o fluxo normal com os procuradores padrão. Mas se a gente estiver falando do alto escalão, oficiais de altíssima patente, tipo oficiais generais, coronéis ou capitães de mar e guerra, aí a banda toca diferente. Nessas situações de peso, quem assume as funções do Ministério Público é especificamente o procurador do Conselho Superior de Justiça Militar. É a tal da prerrogativa de posto, e você precisa ter isso na ponta da língua. Indo agora para a seção 3, Execução da pena de morte. O tom agora fica um pouco mais sério, mas é uma parte crucial. A pergunta clássica de concurso é: como exatamente a pena de morte é executada no nosso CPPM? O artigo 707 descreve um ritual muito rígido, imutável. Não é só sobre a punição, mas sobre manter a impessoalidade e o controle total do Estado naquele momento extremo. O protocolo é um passo a passo visceral. O militar condenado ao fuzilamento vai vestir um uniforme comum, sem nenhuma insígnia, o que simboliza a perda total das honrarias militares. Ele terá os olhos vendados, a não ser, claro, que ele mesmo recuse a venda. E aqui vem o detalhe de ouro para a prova. As vozes de comando para o pelotão de fuzilamento não são gritadas. 0 comando de voz. As ordens de fogo são dadas por sinais. Isso serve para evitar aquele impacto psicológico do grito, quebrando o silêncio pouco antes da execução. Um detalhe que muita gente esquece: a jurisdição militar em tempo de guerra pode pegar civis também. Nesses casos, a execução acontece sobre as mesmíssimas condições rigorosas. A lei só faz questão de frisar que o civil deve sair da prisão decentemente vestido. Ah, e um ponto muito humano no meio dessa rigidez toda, garantido no parágrafo 2º. Não importa se é civil ou militar, o condenado tem o direito explícito de receber socorro espiritual. Anota isso porque as bancas gostam de testar se você sabe que civil também entra nessa regra. Bora para a seção 4, Regras Intertemporais. Imagina que mudou a lei no meio de um processo. E aí? O artigo 711 resolve isso de um jeito bem lógico. Para tudo aquilo que já começou, tipo um prazo que já está correndo para um recurso, ou uma testemunha que já está sendo ouvida, ou uma perícia em andamento, aplica-se a lei antiga. Não mexe no que já está rolando.
Por outro lado, a lei nova tem aplicação imediata para tudo que favorecer a liberdade do indivíduo. Ou seja, disposições sobre prisão provisória que forem melhores para o indiciado ou acusado entram em vigor na hora. É a lei nova protegendo a liberdade imediatamente. Chegamos à nossa última parada, a seção 5, custas e penas pecuniárias. Pessoal, essa regra do artigo 712 é categórica. Os processos da Justiça Militar são absolutamente gratuitos. Não tem custas, não tem emolumentos, não se cobra selo nem porte de correios. A prestação jurisdicional aqui é zero custo. Fica muito esperto porque as questões de prova adoram inventar situações complexas dizendo que, neste caso específico, cobra-se uma taxa. Mentira! A regra aqui não tem exceção processual. E se tiver uma pena pecuniária, uma multa? O artigo 715 diz que essa multa vai ser descontada direto na folha de pagamento do militar. Mas, para a pessoa não ficar sem ter como se sustentar, a lei coloca um teto inegociável, 10%. O desconto nunca, jamais, pode passar de 10% do salário mensal do cara. Mais um número mágico para sua lista de revisão. E só para situar a gente no tempo e fechar essa linha temporal, o artigo 718 crava quando tudo isso começou a valer. O CPPM entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1970. Esse é o marco zero. Para a gente fechar com chave de ouro, fica essa provocação. Como entender essas regras tão extremas, de guerra à isenção de custas, muda nossa visão sobre a justiça militar? Estudar o CPPM para concursos não é só decorar artigo, é sacar a lógica da coisa. É uma lei feita para equilibrar ordem, velocidade e hierarquia, num momento onde o país pode estar na sua pior crise. Gabaritar essa matéria é entender exatamente o porquê de cada uma dessas exceções. Mantenha essa revisão fresca na memória e a aprovação é garantida. Um abraço, bons estudos e até o nosso próximo Explainer.